Livro do Jogador, Parte 3, As Regras da Magia. Capítulo 10, Execução de Magias. Episódio 65, Tudo sobre Magia. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons, 5ª edição, diz sobre como utilizar magia no seu jogo. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Finalmente, após muita leitura, chegamos aqui no capítulo 10. E de todos os capítulos do livro, esse é o menor deles. Ele tem 5 páginas que vai explicar todas as regras de magia para você poder utilizar em sua mesa de jogo. Então, se você quiser acompanhar esse podcast junto com o livro, basta você abri-lo na página 201. E aqui o capítulo inicia da seguinte forma. A magia permeia o mundo de D&D. Na maioria das vezes, aparecendo na forma de uma magia conjurada. Esse capítulo provê regras para a conjuração de magias. Diferentes classes de personagens têm modos distintos de aprender e preparar suas magias, e monstros as utilizam de maneira única. Independente de sua origem, as magias seguem as seguintes regras abaixo. Então vamos lá. O que é uma magia, né? Primeiro de tudo, tentar definir o que é isso. Uma magia é um efeito mágico discreto, uma formação simples de energias mágicas que preenche o multiverso em algo específico, uma expressão limitada. Conjurando uma magia, o personagem colhe cuidadosamente vertentes invisíveis da magia bruta que preenche o mundo, modelando-as em um padrão circular, deixando-as em uma vibração específica e então as liberando para desencadear o efeito desejado. Em muitos casos, tudo em uma questão de segundos. Magias podem ser ferramentas versáteis, armas ou proteções. Elas podem causar dano ou desfazê-lo, impor ou remover condições. E aí essas condições eu vou comentar mais pra frente quando eu chegar no apêndice A do livro. Drenar energia vital ou restaurar a vida onde havia morte. Incontáveis magias foram criadas através do curso da história do multiverso e muitas delas caíram em esquecimento. Algumas ainda resistem em livros de magias bem velhos, em antigas ruínas ou presas na mente de deuses mortos. Ou elas podem ser reinventadas algum dia por um personagem que tenha acumulado poder e sabedoria suficiente para tanto. Então, resumindo, no próximo capítulo, que é o capítulo 11, o livro vai descrever todas as magias existentes, ou seja, todas essas magias que alguém conhece ou que está registrado num livro ou que está na memória de alguém. Então, se você, jogador, quiser conversar com o seu mestre e, de repente, criar uma magia nova e usar uma justificativa de que aquela magia estava esquecida, que apenas um personagem, uma criatura, alguém muito importante ou esquecido sabe dela, é possível. Porque magias, como vocês vão ver mais pra frente, elas são registradas, muitas delas, né? Registradas em papéis, em livros mágicos. Apenas algumas classes permitem que você guarde as magias na sua cabeça ou faça elas de forma espontânea, como é o feiticeiro. Bom, uma das coisas que são mais ditas durante o ato de fazer magia é o nível dela. Então, o nível da magia é diferente do nível do personagem. E às vezes isso pode confundir. Então é importante sempre falar nível da magia. Cada magia possui um nível que vai do 0 ao 9. O nível da magia é um indicador do quanto a magia é poderosa. Como, por exemplo, a modesta, mas ainda impressionante, mísseis mágicos de primeiro nível ou a incrível magia chamada Parar o Tempo, de 9º nível. Truques, ou cantrips em inglês, simples, mas poderosas magias que o personagem pode conjurar quase que de forma mecânica.
elas são consideradas nível 0. E quanto mais alto for o nível da magia, mais alto precisa ser o nível de quem vai conjurá-la. Ou seja, não tem como um personagem de nível 1 fazer uma magia de nível 9. Por fim, nível de magia e nível do personagem não correspondem diretamente. Normalmente, um personagem deve estar no 17º nível e não no 9º nível, para poder fazer uma magia de 9º nível. Então, se vocês quiserem relembrar aqueles primeiros episódios sobre as classes que fazem magia têm lá uma tabela que diz quando é que, em determinado nível, ele vai conseguir fazer determinado nível de magia. O próximo tópico apresenta sobre as magias que o seu personagem conhece e quais serão ou estão preparadas. Antes de poder fazer o uso de uma magia, quem for conjurá-la deve tê-la firmemente fixada em sua mente ou deve ter acesso à magia através de um item mágico. Membros de algumas classes têm uma lista limitada de magias que eles podem manter sempre em sua mente. O mesmo vale para muitos monstros que usam magia. Em outros casos, como clérigos e magos, é preciso passar por um processo de preparação das magias, e esse processo varia para diferentes classes, como detalhado em sua descrição. Ou seja, eu já comentei isso em episódios passados sobre as classes dos personagens. Em todo caso, o número de magias que alguém pode ter fixadas em sua mente em qualquer determinado momento depende do nível do personagem. Então, basicamente, quanto maior o nível do personagem, mais magias ele vai conseguir manter na mente dele fixada. Bom, explicado então essa parte da regra que você tem que preparar a magia, tem um outro tópico que é espaços de magia ou spell slots. Ou seja, independente de quantas magias alguém conheça ou prepare, ele ou ela, o personagem, pode apenas conjurar um número limitado de magias antes de descansar, porque isso vai esgotando também a energia da pessoa. Manipulando a trama mágica e canalizando sua energia em uma simples magia é fisicamente e mentalmente cansativo, e magias em níveis superiores são ainda mais. Assim, cada descrição das classes conjuradoras, exceto a do bruxo, inclui uma tabela mostrando quantas magias de cada nível o personagem pode usar, de acordo com o nível dele. Por exemplo, o Mara, uma maga de 3º nível, tem espaço para 4 magias de 1º nível e espaço para 2 magias de 2º nível. Então esse é só um exemplo para você entender que o número de magias que um personagem pode fazer durante o dia, em determinado nível, é limitado. Quando o personagem conjura uma magia, ele ou ela gasta um dos espaços da magia daquele nível ou superior, efetivamente preenchendo o espaço com magia. Você pode pensar no espaço de uma magia como uma depressão ou buraco de volume diferenciado, um slot mesmo. Pequeno para magias de 1º nível e grande para magias de níveis superiores. Então, como se fossem com buquinhas, onde você coloca energia mágica lá dentro. Uma magia de 1º nível preenche um espaço de qualquer tamanho. Já uma magia de 9º nível preenche apenas o espaço de uma magia de 9º nível. Ou seja, uma magia de nível 1 pode ser feita em níveis superiores. Pode ser feita no 2º nível, 3º nível, 4º nível de magia. Agora, uma magia de 9º nível só pode ser feita num slot de 9º nível. Agora, voltando lá para o exemplo da Umara. Então, Umara, quando ela vai conjurar mísseis mágicos, que é uma magia de nível 1, ela gasta um dos 4 espaços de magia do 1º nível. E aí ela vai ficar com 3 restantes. E se ela quiser fazer a magia mísseis mágicos no 2º nível, no 2º nível de magia, ela vai gastar esse slot, esse espaço do 2º nível. Como ela só tinha 2, aí só vai restar um espaço de nível 2 de magia. Deu para entender? Agora, como é que você recupera isso? Terminando um descanso longo. Então, após dormir ali e fazer o seu descanso longo de um dia para o outro, isso restaura qualquer espaço de magia que foi gasto. E se você ainda não ouviu o podcast falando sobre o descanso, ouça aí os episódios anteriores. Por fim, alguns personagens e monstros possuem habilidades especiais que permitem que eles conjurem magias sem usar espaços de magia. Por exemplo, um monge que siga o caminho dos 4 elementos, tipo o Avatar, que faz aquele ataque com fogo ou com outros elementos, eletricidade, esse tipo de coisa. Um bruxo que escolha determinadas invocações místicas, um senhor das profundezas dos 9 infernos,
todos esses aqui do exemplo podem conjurar magias dessa forma. Continuando aqui, uma parte bem importante que faz parte da regra nova aqui na quinta edição do D&D é que você pode conjurar uma magia em um nível superior. Isso se tiver na descrição da magia que é permitido, tá? Quando você conjura, então, essa magia usando o espaço de magia de nível superior, ao nível original dela, a magia assume um nível superior ao ser conjurada. Então, um bom exemplo que eu gosto sempre é o mísseis mágicos. Então, se aquele personagem de exemplo lá, a Umara, conjura mísseis mágicos usando um dos seus espaços de magia do segundo nível, então aquela magia de mísseis mágicos é considerada uma magia de segundo nível. E aí, efetivamente, ela vai se expandir, né? A magia se expande para preencher o espaço do nível superior em que foi conjurada. Basicamente, você vai gastar mais energia, ou seja, vai usar o slot de segundo nível para poder fazer uma magia mais forte. E algumas magias, como mísseis mágicos e curar ferimentos, por exemplo, têm efeitos mais poderosos quando conjuradas em um nível superior, tal como detalhado na descrição da magia. Outra coisa importante é que existe um box de informação para destacar, né? O que você faz ao conjurar uma magia com armadura, né? Se o seu personagem estiver vestindo armadura, o que acontece? Ele explica o seguinte, ó. Devido ao foco mental e os gestos precisos para conjurar uma magia, você deve ser proficiente com a armadura que estiver vestindo para poder conjurá-las. Do contrário, você está distraído demais e fisicamente impedido pela armadura para conjurar uma magia. Isso aqui é um jeitinho que a regra dá para evitar, né, que o pessoal saia por aí vestindo armaduras e fazendo magia. Até a terceira edição, existia uma chance do personagem perder a magia enquanto ele estivesse usando determinado tipo de armadura. Então, armaduras mais leves tinham uma chance baixa de perder a magia. Armaduras pesadas tinham uma chance alta. Então, o cara podia estar andando de armadura, o mago, ele fazia magia, tinha que primeiro rolar para ver se ele conseguia fazer ou não, e depois ele dava sequência na magia normalmente. Eu acho que simplificar aqui fica mais interessante, é muito mais fácil de jogar o jogo assim. E se você quiser que o seu mago use armadura pesada enquanto ele faz magia, basta você torná-lo proficiente. Então você tem alguns feats que você pode, né, abrir mão daquela evolução dos seus atributos e, se o mestre aceitar essa regra opcional, pegar um feat de armadura leve, depois um feat de armadura média e depois um feat de armadura pesada para você poder usar isso e poder fazer magia enquanto você está usando a armadura. Agora, se você gostaria muito de fazer um personagem que faz magia e gostaria de usar uma armadura, logo no primeiro nível, eu aconselho você escolher a raça para o seu personagem, a raça anã, e escolher a sub-raça anão da montanha, porque o anão da montanha tem treinamento anão com armaduras. Então ele já começa com proficiência em armaduras leves e médias. Então o seu mago, por exemplo, se for um anão da montanha, já pode sair no primeiro nível usando uma armadura leve. Ou, melhor ainda, uma armadura média. Agora, se você não quiser ser um mago ou feiticeiro, tem outras classes que fazem magia que permite você utilizar armadura, né? No caso, o bardo, armaduras leves, então não tem problema você fazer magia se o bardo estiver usando armaduras leves. O bruxo, mesma coisa, também usa, né? É proficiente em armaduras leves. O clérigo é proficiente em armaduras médias. O druida é proficiente em armaduras leves e médias. E aí tem o paladino, que não faz magia no primeiro nível, mas vai fazer a partir do segundo nível, que é proficiente em todas as armaduras. E o patrulheiro, que também só vai fazer magia a partir do segundo nível e é proficiente em armaduras leves e armaduras médias. Bom, próximo tópico, ele fala um pouco mais sobre o que são os truques, os cantrips. Um truque é uma magia que pode ser conjurada sem limite, sem precisar usar o espaço de uma magia e sem precisar ser preparada. Ou seja, ela não cansa o personagem, então por isso que ele consegue fazer várias vezes. E tem uma outra explicação que também a prática repetida fixou a magia na mente de quem pode conjurá-lo e infundiu a magia necessária para produzir seu efeito repetidas vezes. E claro que o nível dessa magia é 0, o nível de truque. Essa regra também de truques veio emprestada da quarta edição, onde existiam as magias ou
os poderes at will, que era à vontade. Uma forma de você tentar balancear os conjuradores com os personagens que são foco marciais. Você tem lá um guerreiro que pode descer a espada infinitas vezes e um mago que podia fazer uma magia 2 vezes e aí ele ficava o resto do dia inteiro, durante uma aventura, disparando a besta, por exemplo. Então eles consertaram um pouco isso, dando mais poder mágico, apesar de ser um poder mágico bem fraquinho, né? Tornou os personagens conjuradores de magia muito mais versáteis. Um outro tópico aqui são os rituais. Certas magias têm uma marcação especial, que é a palavra ritual. A magia pode ser conjurada, seguindo as regras normais, para ser conjurada, ou ela pode ser conjurada como um ritual. E aí, a versão em ritual dessa magia demanda 10 minutos a mais do que o normal para ser conjurada. O ritual não gasta o espaço de uma magia, logo, ele não pode ser conjurado como uma magia de nível superior. E aí, para conjurar a magia como um ritual, é preciso ter uma característica que forneça habilidade para tal. O clérigo e o druida, por exemplo, possuem tal característica. Basicamente, lá diz que ele pode fazer magia como ritual. O conjurador também deve ter a magia preparada ou tê-la na sua lista de magias conhecidas, a menos que a característica para o uso do ritual do personagem especifique o contrário, tal como acontece com o mago. Então, basicamente, a gente só vai discutir mais sobre o que é ou não o ritual, quais são os rituais, quando eu entrar no capítulo 11, a partir do próximo podcast, onde eu vou descrever magia a magia, beleza? Bom, uma vez que foi definido o que são as magias, agora a gente entra na parte das regras de como conjurar uma magia. Quando o personagem conjura qualquer magia, as mesmas regras básicas são seguidas, independentemente da classe do personagem ou dos efeitos da magia. Cada descrição no capítulo 11 começa com um bloco de informação, incluindo o nome da magia, o nível dela, a escola de magia, o alcance, componentes e a duração dela. O restante do conteúdo descreve os efeitos da magia. Então vamos lá. Tempo de conjuração, ou seja, toda magia vai requerer um tempo para você poder executar ela, fazer ela. Então, muitas magias requerem uma simples ação para serem conjuradas, esse é o mais comum, mas algumas magias requerem ações bônus, uma reação ou até muito mais tempo para ser conjurada. Então, vamos começar com a ação bônus, que é aquela açãozinha extra super rápida, né? Uma magia conjurada com uma ação bônus é especialmente veloz. Você deve usar uma ação bônus no seu turno para conjurar a magia, presumindo que já não tenha feito o uso da ação bônus nesse turno. Ou seja, você só tem uma ação bônus no turno do seu personagem. Você não pode conjurar outra magia durante o mesmo turno, exceto se for um truque que tenha tempo de conjuração de uma ação. Isso aqui é uma regrinha e essa frase aqui é muito importante para você não cometer o erro de fazer 2 magias muito fortes, né, no turno do seu personagem. Ou seja, é possível fazer uma magia usando uma ação e depois fazer outra magia usando uma ação bônus? A resposta é sim, pode. Só que não é qualquer magia. Então, se você fez uma magia usando a sua ação, uma magia de nível 1 ou nível maior, você não pode depois usar a sua ação bônus para fazer outra magia. Agora, se você fez nessa sua ação uma magia de nível 0, um cantrip, você pode usar a sua ação bônus para fazer aquela magia que permite você usar a ação bônus. Meio que eles nerfaram, né, diminuíram o poder do personagem para você poder fazer 2 magias num turno só. Então eu acho muito legal você saber dessa regra, porque você pode montar o seu personagem pensando assim, olha, eu vou sempre usar esse cantrip aqui para fazer uma magia, sei lá, um ataque mágico com esse cantrip, com essa magia de nível 0, esse truque, e eu escolhi aqui uma magia também que consome uma ação bônus, e eu posso combinar as duas. Então toda vez que o seu personagem for fazer, ele pode fazer essas duas, desde que não gaste o slot, né? Porque às vezes essa magia de ação bônus que você escolheu para o seu personagem,
ela é de nível 1 ou maior, e aí você vai consumir os slots de magia. Mas, de qualquer forma, é importante não se esquecer dessa regra. Vou ler de novo, ó. Você não pode conjurar outra magia durante o mesmo turno, exceto se for um truque que tenha tempo de conjuração de uma ação. Beleza? O que mais temos aqui? As reações. Aquela ação, entre aspas, que você pode fazer quando não for a vez do seu personagem. Ou seja, uma reação. Lembrando que a reação também é gasta para você fazer um ataque de oportunidade, hein? Então, se você gastou a sua reação para fazer um ataque de oportunidade, você não vai poder usar a sua reação para fazer magia. Vamos ver o que diz aqui, ó. Algumas magias podem ser conjuradas como uma reação. Essas magias levam uma fração de segundo para virem à tona e são conjuradas em resposta a algum evento. Se uma magia pode ser conjurada como uma reação, a descrição da magia diz exatamente quando você pode fazer isso, beleza? E o último tópico é tempos de conjuração maiores. Certas magias, incluindo magias conjuradas como rituais, né, que vão durar 10 minutos, requerem mais tempo para serem conjuradas, minutos ou mesmo horas. Quando você conjura uma magia com um tempo para conjurar magia maior que uma ação simples ou uma reação, você deve gastar sua ação a cada turno que estiver conjurando a magia e precisa manter a concentração enquanto faz. E aí eu vou descrever sobre essa regra de concentração logo mais adiante no podcast. Então você está lá realmente fazendo aquele estou conjurando, o graveto é vegetal, o graveto é vegetal. Então você está gastando mais de um turno para poder fazer a magia. Se essa sua concentração for quebrada, a magia falha, claro, né? Mas você não gasta o espaço dela. Se você tentar conjurar a magia de novo, você deve começar ela desde o começo. Claro, também isso é óbvio. O próximo tópico é o alcance da magia. Qual a distância que ela vai conseguir atingir o seu alvo? O alvo de uma magia deve estar dentro do alcance da magia. Para uma magia como mísseis mágicos, o alvo é uma criatura. Para uma magia como bola de fogo, o alvo é um ponto no espaço onde a bola de fogo explode. Então perceba que esse ponto no espaço não precisa ser no chão. Ele pode ser no alto, ele pode ser no teto. Você escolhe onde essa bola de fogo vai explodir. Que inclusive, uma dica aqui para os jogadores, hein? Você pode escolher a bola de fogo explodir mais para o alto, se tiver espaço, e aí a esfera que ela vai preencher com a explosão pode acabar pegando apenas, sei lá, um gigante que está no meio do combate. Pega ali a cabeça dele, por exemplo. E aí converse com o seu mestre para ver se isso dá certo ou não, ok? Continuando. A maioria das magias tem seu alcance descrito em metros, ou, no inglês, em pés. Algumas magias podem ser miradas em apenas uma criatura, incluindo você, que você toque. Outras magias, como o escudo arcano, afetam você apenas. E aí, nesse caso, uma magia desse tipo vai ter o alcance descrito como pessoal, ok? Magias que criam cones ou linhas de efeito originárias a partir de você têm como alcance pessoal, entre aspas, indicando que o ponto de origem deve ser você mesmo. E aí eu vou descrever melhor para vocês quais são as áreas de efeito das magias, né? Por exemplo, a linha é um tipo, cone é outro, e aí eu vou descrever os outros tipos para vocês mais para frente. Uma vez que a magia é conjurada, os efeitos não são limitados pelo seu alcance, a menos que a descrição da magia diga o contrário. Então, se você lançou aquela bola de fogo no último metro possível, mais longe possível, ela explode a partir daquele ponto, e aí o raio de magia, o raio da bola de fogo que vai se expandir, vai acabar atingindo metros para frente do ponto máximo da distância que você mandou explodir. É isso que ele quis dizer aqui, tá bom? Próximo tópico são os componentes. Isso é muito importante também você entender. Os componentes de uma magia são requisitos físicos que você deve possuir para conjurar a magia. E aí, cada descrição de magia indica se esse componente é verbal, com a letra V, somático, com a letra S, ou material, com a letra M. Se você não dispor de um ou mais dos componentes da magia, você fica incapaz de conjurá-la. Ou seja, se você não pode usar a palavra
não pode falar nada, e a magia precisa de um componente verbal, então você não consegue fazer essa magia. O somático envolve lá uma gesticulação, mexer um braço. Se você está impedido de fazer isso, não pode fazer a magia. E o material é porque ela vai consumir um material. Se você não tem aquele material, você não pode fazer a magia. Então, vamos ver mais detalhes sobre esses componentes. Vamos lá para o verbal. Componente verbal, V. A maioria das magias exige a entonação de palavras místicas. As palavras em si não são a fonte do poder da magia. Em vez disso, a combinação particular de sons com um específico timbre e entonação põe o filamento da magia em ação. Então, um personagem que está amordaçado ou em uma área de silêncio, por exemplo, como uma criada pela magia silêncio, não pode conjurar uma magia com o componente verbal. Agora o componente somático, letra S. Gestos para conjurar magias podem incluir uma forte gesticulação ou um intrincado conjunto de gestos. Se uma magia requer um componente somático, é necessário ter livre ao menos uma das mãos para executar esses gestos. Então, se de repente você criou lá um personagem que faz magia e está segurando uma espada e um escudo na mão, se você não liberar uma mão para poder fazer uma magia com componente somático, você não consegue fazer essa magia. E o último componente é o componente material, com a letra M. Conjurar algumas magias requer objetos particulares, especificados em parênteses na área de componentes. Um personagem pode usar uma bolsa de componentes, que é um item, ou um foco de conjuração, que também é um item, que eu descrevi nos episódios passados, quando eu estava falando sobre equipamento, no lugar desses componentes específicos para uma magia. Mas, se um custo é indicado para um componente, um personagem deve ter esse componente específico antes de poder conjurar a magia. Por exemplo, tem uma magia que você precisa gastar um diamante no valor de 50 moedas de ouro. Como esse item tem esse valor, aquele diamante tem que existir na sua mochila ou na sua mão para poder ser gasto durante a execução da magia, ok? Se uma magia discrimina que um componente material é consumido por ela, o personagem deve estar provido desse componente cada vez que fizer o uso da magia. Ou seja, a sua magia vai ter um custo mais alto. Não basta você ter memorizado ela, você tem que ter aquele componente. Se você gastou e não encontra nenhum lugar para poder comprar aquele item ou não encontra em nenhum lugar da natureza, você não consegue fazer aquela magia. Por mais que você tenha espaço, por mais que você já tenha memorizado ela, não pode fazer essa magia. E um conjurador precisa ter uma das mãos livres para ter acesso aos componentes, mas pode ser a mesma mão que se utiliza para executar os componentes gestuais. Então, se você tiver com a mão livre fazendo os componentes somáticos, você ainda pode usar essa mesma mão para poder pegar esse diamante que eu dei de exemplo aí. Vamos agora entrar na parte de duração das magias. A duração da magia é uma extensão de tempo que uma magia persiste. Uma duração pode ser expressa em rodadas, minutos, horas ou mesmo anos. Imaginem. Algumas magias especificam que seus efeitos duram até a magia ser dissipada ou destruída. Então vamos ver quais são os tempos, as durações das magias. O primeiro, que é mais curto, é a magia instantânea. Muitas magias são instantâneas. A magia causa dano, cura, cria ou altera uma criatura ou um objeto de um modo que não pode ser dissipada, porque a magia existe somente por um instante. Então vai estar descrito lá, na duração da magia, quando ela for instantânea. Vai estar escrito lá, magia, duração instantânea. Agora, nós temos magias que dependem da concentração. Algumas magias requerem que o seu personagem se mantenha concentrado com a finalidade de mantê-la ativa. Se ele perder a concentração, a magia se encerra. Se uma magia precisa ser mantida com concentração, esse detalhe aparece na descrição da própria magia em duração. Também é descrito na própria magia quanto tempo você pode manter sua concentração nela. Você pode encerrar a concentração em qualquer momento e nenhuma ação é exigida. Agora, ainda sobre a concentração, atividades normais como mover, atacar, não interferem na concentração. O que vai interferir e quebrar a concentração são 3 coisas. A primeira é conjurar outra magia que exige concentração. Então aí você perde a concentração se conjurar essa outra magia que exige a concentração. E
você não pode se concentrar em 2 magias de uma só vez. Então, é muito simples. O segundo tópico é se você sofrer dano. Sempre que você sofrer dano enquanto estiver se concentrando em uma magia, você deve fazer um teste de resistência de constituição para manter a sua concentração. E aí a dificuldade é igual a 10 ou metade do dano recebido, o que for maior. Então, se você levou uma bola de fogo na cabeça e está perdendo 30 pontos de vida, metade disso é 15. Então, a dificuldade para manter a concentração da magia vai ser 15, ok? Se você sofrer o dano de múltiplas origens, como uma flecha e um sopro de dragão, você deve fazer um teste de resistência para cada origem do dano. Então, você tem que fazer 2 testes nesses 2 exemplos aqui. E a última forma de você perder a concentração é ficar incapacitado ou morto, né? Claro, morreu, ficou incapacitado, não consegue manter a concentração, beleza? E para fechar essa parte da duração, o mestre também pode decidir que algum fenômeno ambiental, como o impacto de uma onda sobre você enquanto você está no navio enfrentando uma tempestade, demande um sucesso em um teste de resistência de constituição com dificuldade 10, para poder manter a concentração na magia. Então, use o bom senso. Às vezes acontece uma coisa muito incomum para o seu personagem, e aí ele vai ter que fazer esse teste de concentração. Próximo tópico são os alvos da sua magia. Uma magia típica requer que você escolha um ou mais alvos para serem afetados por ela. A descrição da magia informa a você se ela tem como alvo criaturas, objetos ou um ponto de origem para uma área de efeito. A menos que uma magia tenha efeito perceptível, uma criatura não pode saber se foi alvo de uma magia. Um efeito como luzes crepitantes é bem óbvio, porque ele vai ver, né? Mas um efeito mais sutil, como uma tentativa de ler os pensamentos de uma criatura, normalmente passa desapercebido, a menos que a magia diga o contrário. Agora, como é que você identifica esse alvo, né? Tem que haver um caminho livre até o alvo. Então, para você poder mirar em um alvo, a sua magia, você deve ter um caminho livre, logo não pode estar por trás de uma cobertura total, de uma parede, por exemplo. Se você definir uma área de efeito a partir de um ponto que não possa ver e que seja uma obstrução, como uma parede entre você e o alvo, o ponto de origem tem início no ponto mais próximo da obstrução. Basicamente, pegue ali uma linha, uma ferramenta que meça a distância entre o seu personagem e o seu alvo e traça uma linha. Se passar por um obstáculo, você não tem linha de visão até o seu alvo e aí você não pode fazer a magia nele. A não ser que seja uma bola de fogo e você possa, de repente, desviar um pouco o caminho, sabe? E jogar a bola de fogo mais pro lado e aí você rezar para que a explosão pegue o seu alvo. E falando em mirar, o que acontece quando você mira em si mesmo? Se uma magia tem como alvo uma criatura à sua escolha, você pode escolher a si próprio, a menos que a criatura precise ser hostil a você ou se especificado que a criatura seja outra que não você. Se você estiver na área de efeito de uma magia conjurada por você mesmo, você pode ter a si próprio como alvo. Então, às vezes, você quer fazer, por algum motivo, uma bola de fogo centrado em você, para que você possa otimizar a explosão dela para pegar o máximo de inimigos possíveis. Você, de repente, correu lá para o meio do combate, por algum motivo muito louco, e você está atacando a bola de fogo em cima de você mesmo. Vai saber. O próximo tópico são as áreas de efeito. Magias como mãos flamejantes e cone de frio cobrem uma área, permitindo afetar múltiplas criaturas de uma só vez. A descrição da magia especifica sua área de efeito, a qual tem normalmente uma das 5 formas. Então a magia pode ser em formato de cone, em formato de cubo, cilindro, linha ou esfera. Toda a área de efeito tem um ponto de origem, né? Ou seja, a magia sai de algum local, que é uma localização onde a magia irrompe. As regras para cada forma especificam como você posiciona seu ponto de origem. Normalmente, um ponto de origem é um ponto no espaço, mas algumas magias têm uma área cujo ponto de origem é uma criatura ou objeto. O efeito da magia se expande em linhas retas a partir do ponto de origem. Se nenhuma linha reta desbloqueada estender-se a partir do ponto de origem da sua magia até uma localização dentro da área de efeito, essa localização
não estará incluída na área da magia. E para bloquear uma dessas linhas imaginárias, uma obstrução deve fornecer cobertura total, como eu acabei de explicar para vocês. Esse linguajar técnico, basicamente, é para explicar o óbvio, tá, pessoal? Se você tem uma parede, a parede vai bloquear parte da magia. Se de repente tem um dragão soprando um cone de gelo em todo mundo, então o cone vai passar pelo lado, vai atingir quem está ali do lado, mas se tiver alguém atrás de uma parede, o cone vai bater na parede e não vai passar. Bem simples. Então, falando em cone, vamos agora aqui descrever qual que é a forma desse cone. Claro, é um cone, né? Mas só para vocês entenderem como o cone é representado pelo ponto de origem da magia. Então, um cone, ele se estende em uma direção escolhida por você a partir do ponto de origem. E o ponto de origem do cone é a pontinha dele. A largura do cone, em determinado ponto de seu comprimento, é igual à distância desse ponto àquela de origem. E o ponto de origem do cone não está incluso na área de efeito do mesmo, a menos que você decida o contrário. Então, se você faz lá Burning Hands, mãos flamejantes, ela é uma magia que sai em cone. Ela sai da mão do personagem e vai abrindo para cima, para baixo e para os lados. Então você pode escolher o ponto de origem pegar ou não o seu próprio personagem. É como se você estivesse colocando a mão um pouquinho mais para trás e o fogo está pegando em você. Ou você não quer que pegue o seu personagem, então ele está esticando a mão e o fogo está saindo da mão e indo para frente. Agora, cone é um objeto de 3 dimensões. Quando você joga o RPG usando o auxílio de mapa, geralmente esse mapa é 2D. E um cone desenhado num plano 2D, ele tem a forma de um triângulo. Mas não se esqueça que a sua magia também está indo para o alto, conforme vai se afastando de você, ok? E indo para baixo também. E essa diferença entre as 3 dimensões e as 2 dimensões por causa do mapa se aplica a todas as formas de magia. Então não desconsiderem que a sua magia ela tem 3 dimensões, quando ela for uma magia diária. Diária não é porque é todo dia, é diária. Ou seja, ela vai ocupar uma área, um volume, beleza? A próxima forma, a próxima área de efeito da magia é o cubo. E o seu personagem escolhe o ponto de origem do cubo em qualquer lugar na face do efeito cúbico. Então não é na pontinha do cubo, mas sim numa das laterais dele. Mas como é em qualquer região da face da lateral do cubo, você pode eventualmente posicionar ele até o cantinho, indo até a pontinha do cubo. O tamanho do cubo é expresso pelo comprimento de cada lado, né? Porque o cubo tem 3 lados iguais. E o ponto de origem do cubo não está incluso em sua área de efeito, a menos que você decida o contrário. Igual a explicação do cone. Mesma coisa, o cubo desenhado ali num plano 2D, em 2 dimensões, vai aparecer como um quadrado. A próxima área de efeito é o cilindro. O ponto de origem de um cilindro é o centro de um círculo, de um raio em particular, que aí a magia vai determinar, como dito na descrição da magia. O círculo deve estar ou no chão ou na altura do efeito da magia. E aí a energia de um cilindro se expande em linhas retas do ponto de origem até o perímetro do círculo, formando a base do cilindro. E aí o efeito da magia, então, se conjura na base ou desce do topo até uma distância equivalente à altura do cilindro. O ponto de origem do cilindro está incluso em sua área de efeito. Então, assim, o cilindro e a esfera também vão se parecer como um círculo no plano 2D. A diferença é que o cilindro vai continuar causando dano independente da altura para cima, sabe? Porque ele sobe, né? Já a esfera, ela vai acabar perdendo o efeito, porque quanto mais você se afasta do centro, menos área ela vai ocupar. Mas não se preocupe com isso, porque quando você estiver jogando, basta você imaginar a forma da área de efeito da sua magia e discutir com o mestre. Mestre, como é que funciona se eu fizer a magia assim, fizer a magia assado, jogar aqui, jogar ela lá, tá bom? Geralmente a gente, jogando RPG com mapa ali 2D, a gente acaba usando o chão como referência. O que é o que vai acontecer na maioria dos casos, porque a maioria das criaturas estarão no chão. A próxima área de efeito é a linha. Uma linha se estende de seu ponto de origem em um caminho reto até seu comprimento e cobre uma área definida pela sua largura. E aí, o ponto de origem da linha não está incluso em sua área de efeito, a menos que você decida o contrário. Então a linha é mais fácil, né? Porque ela só tem uma dimensão. Mas a energia da magia vai acabar preenchendo alguns
espaços mais largos no mapa ali quando você fizer essa magia. E a última área de efeito é a esfera. Você seleciona o ponto de origem de uma esfera e ela se expande a partir desse ponto, para todos os lados. O tamanho da esfera é expresso pelo raio em metros ou em pés, que se estende a partir do ponto de origem. E o ponto de origem da esfera está incluso em sua área de efeito, assim como o cilindro. A próxima parte diz sobre os testes de resistência. Muitas magias especificam que o alvo pode fazer um teste de resistência para evitar alguns ou todos os efeitos da magia. A magia especifica a habilidade que o alvo deve usar para poder fazer esse teste de salvamento e o que acontece se obtiver sucesso ou falha. A dificuldade para resistir às magias do seu personagem é igual a 8 mais o modificador de habilidade para conjurar magias, então se ele for um mago, ele vai usar o modificador de inteligência, mais o bônus de proficiência do seu personagem, que vai variar de acordo com o nível. Então, se ele tiver no nível 1, ele começa com mais 2 de bônus de proficiência, mais quaisquer modificadores especiais, seja de um item mágico, seja de uma magia que alguém jogou em você, e por aí vai. Próximo tópico diz sobre as jogadas de ataque. Então, enquanto algumas magias você não precisa acertar, basta você jogar lá e aí a criatura que tem que se virar para poder passar no teste de resistência. Outras magias você tem que realmente apontar, mirar e acertar o alvo. E aí nessas magias que você precisa fazer uma jogada de ataque. E aí nessa jogada de ataque, o seu bônus de ataque com um ataque mágico é igual ao seu modificador de habilidade para conjurar as magias. Então se você for um mago, você vai estar usando o modificador de inteligência mais o seu bônus de proficiência, que se você tiver no nível 1, vai ser mais 2. Então vamos supor que o seu mago tenha 16 de inteligência, ele tem mais 3 de modificador. E aí, no nível 1, ele tem mais 2 de proficiência. Então, ele vai jogar lá o D20 e vai somar 5 para ver se acerta a armadura, a Armor Class, a CA do inimigo, do seu alvo. A maioria das magias exige jogadas de ataque que envolvem ataques à distância. E é necessário lembrar que você possui desvantagem nas jogadas de ataque à distância se estiver até 1,5 m, 5 pés, tipo um quadradinho ali, do lado, adjacente, de uma criatura hostil a você que possa vê-lo e que não esteja incapacitado. Então, se de repente uma criatura, um inimigo, depende da visão para poder ver onde que você está, e você estiver invisível e estiver do lado dela, você pode fazer uma magia com ataque à distância sem ter essa desvantagem. E claro, se ele estiver ali desmaiado no chão, incapacitado, você também pode fazer esse ataque mágico do lado dele, à distância, sem fazer com desvantagem. É a mesma regra de ataque à distância se você estivesse usando um arco e flecha. E o último tópico de regra é sobre combinando efeitos mágicos. Olha só que legal. É possível aí combinar efeitos de magias diferentes. Os efeitos de diferentes magias se somam enquanto as durações dessas magias acontecem ao mesmo tempo. Os efeitos de magias iguais, conjuradas múltiplas vezes, no entanto, não se somam. Ao invés disso, o efeito mais potente, como o bônus mais elevado, dessas magias se aplica enquanto suas durações permanecerem sobrepostas. Um exemplo rápido para vocês. Se 2 clérigos conjuram bênção no mesmo alvo, a magia Bless, o personagem ganha o benefício de apenas 1. E aí ele ou ela não irá jogar 2 dados de bônus. Então é bem simples, Magias iguais não vão se somar, apenas a mais forte vai prevalecer, e magias com efeitos diferentes, aí cada uma vai agir de forma independente. Antes de fechar esse podcast, esse capítulo 10 do livro traz 2 boxes de textos longos que descrevem mais coisas sobre as magias e eu vou ler aqui para vocês porque é muito interessante e é importante também você conhecer. O primeiro box fala sobre as escolas de magia. Academias de grupos mágicos se dividem em 8 categorias, chamadas de escolas de magia. Os estudiosos, particularmente os magos, aplicam essas categorias para as magias, acreditando que todas as mágicas funcionam essencialmente do mesmo modo, sejam obtidas por rigoroso estudo ou outorgado por uma divindade.
As escolas de magia ajudam a descrever as magias. Elas não têm regras próprias, embora algumas regras se refiram às escolas. Então, quais são essas escolas? A primeira é a abjuração, que são magias protetoras em sua natureza, embora algumas tenham grande uso agressivo. Elas criam barreiras mágicas, negam efeitos nocivos, ferem invasores ou banem criaturas para outros planos de existência. Nós temos também as magias de conjuração, que envolvem a transposição de objetos ou criaturas de um local para o outro. Algumas magias invocam criaturas ou objetos ao lado do conjurador, enquanto outras permitem ao conjurador se teletransportar para outro lugar. Algumas conjurações criam objetos ou efeitos a partir do nada. A outra escola é a divination, que é a adivinhação. São magias que revelam informações na forma de segredos há muito esquecidos, vislumbres do futuro, a localização de coisas escondidas, a verdade por trás das ilusões ou a visão de distantes lugares ou pessoa. Também existem os encantamentos, os enchantments, que são magias que afetam a mente de outros, influenciando ou controlando seu comportamento. Tais magias podem fazer o inimigo ver você como amigo, forçar criaturas a tomar um rumo de ação ou mesmo controlar outra pessoa como uma marionete. Uma outra escola é a escola de evocação, que são magias que manipulam as energias mágicas para produzir um efeito desejado. Algumas delas evocam explosões de raio e fogo, outras canalizam energia positiva para curar ferimentos. Outra escola é a de ilusão, que são magias que enganam os sentidos ou a mente de outros. Elas fazem com que as pessoas vejam coisas que não estão ali, como também não notar coisas que já estão ali, escutar sons fantasmagóricos ou lembrar de coisas que nunca aconteceram. Algumas ilusões criam imagens fantasmagóricas que qualquer criatura pode ver, mas as mais traiçoeiras ilusões plantam uma imagem diretamente na mente da criatura, e aí provavelmente vai causar dano nela. A penúltima escola é a necromancia, que são magias que podem manipular a energia da vida e da morte. Tais magias podem garantir uma reserva extra de força de vida, drenar a energia vital de outra criatura, criar um morto-vivo ou mesmo trazer um morto de volta à vida. Criar mortos-vivos através do uso de magias necromânticas, como animar mortos, não é um bom ato e apenas alguém maligno faz uso de tais magias com frequência. Não significa que o seu personagem não possa fazer. E a última escola é a escola de transmutação, que são magias que mudam a propriedade de uma criatura, objeto ou ambiente. Elas podem tornar um inimigo em uma criatura inofensiva, reforçar a força de um aliado, fazer um objeto se mover ao comando do conjurador ou melhorar a capacidade inata de cura de uma criatura, para que ela se recupere rapidamente da injúria. Então tá aí, essas são as 8 escolas de magia que principalmente os estudiosos, os magos, classificam todas as magias que existem no mundo. E falando de magias no mundo, o último box traz uma informação sobre a trama de magia, que eu também às vezes gosto de falar tecido mágico. Os mundos nos multiversos de D&D são lugares mágicos. Ah, não diga! Toda existência é impregnada com poder mágico e energia em potencial repousa inexplorada sob cada pedra, riacho, criatura, vivente e mesmo no próprio ar. Magia bruta é o produto de criação, a silenciosa e descuidada vontade da existência, permeando cada pedaço de matéria e presente em cada manifestação de energia. Então, é uma super frase para poder resumir que a magia está em todo lugar. Mortais não podem moldar diretamente a magia bruta. Ao invés disso, eles fazem uso da trama de magia, um tipo de conexão entre conjuradores e a substância da magia bruta. Nos reinos esquecidos, Forgotten Realms, chamam-na de a trama e reconhecem sua essência como a deusa Mistra, mas são vários os modos de nomeá-la e de visualizar essa conexão. Independente do nome, sem a trama, magia bruta está trancafiada e inacessível. Mesmo o mais poderoso arquimago não pode acender um candelabro com magia em uma área onde a trama fora despedaçada. Mas cercado pela trama, os conjuradores podem moldar raios para explodir sobre inimigos, transportar-se centenas de quilômetros em um piscar de olhos ou mesmo reverter o efeito da morte. Toda magia depende da trama.
Embora diferentes tipos de magia a acessam de variadas maneiras, as magias dos magos, bruxos, feiticeiros e bardos são comumente chamadas de magias arcanas. Essas magias dependem da compreensão aprendida ou intuitiva sobre os trabalhos da trama. Os conjuradores acolhem diretamente dos veios da trama para poder criar o efeito desejado. O cavaleiro místico, bem como o trapaceiro arcano, também usam magia arcana. Agora, as magias de clérigos, druidas, paladinos e patrulheiros são chamadas de magias divinas. E por que tem esse nome? Porque esses conjuradores acessam a trama através do poder divino. Existe lá um deus ou uma força divina da natureza, ou, sei lá, o fardo pesado do juramento de um paladino, e é através disso que a magia divina é acessada. Sempre que um efeito mágico é criado, os fios da trama se entrelaçam, retorcem e dobram para fazer o efeito possível. Quando o personagem usa magias de adivinhação, como, por exemplo, detectar magia ou identificação, ele vislumbra a trama. Uma magia como dissipar magia suaviza a trama. Magias como campo anti-magia realinham a trama para que a magia flutue ao redor do campo ao invés de atravessar a área afetada pela magia. E nos lugares onde a trama está danificada ou despedaçada, a magia funciona de modo imprevisível, ou até mesmo não funciona. Eu acho legal você ter noção de como essa trama de magia, ou essa teia, funciona, porque você pode criar, inclusive, plots narrativos para poder justificar por que um personagem não pode fazer determinada magia, por que ele antes ele fazia várias magias muito poderosas e agora ele não pode mais. Então é interessante porque isso pode trazer uma justificativa para você poder até depois explicar na sua aventura o que realmente tinha acontecido. E assim, eu finalizo mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de enviar suas perguntas para o meu e-mail, Rafael47, Rafael com F, e o 47 são numerais, rafael47@rpgnext.com.br. Ou, se você preferir, escreva no post desse episódio as suas perguntas. E aí a minha intenção é acumular algumas perguntas e depois fazer um podcast separado só para poder responder as dúvidas de vocês, ok? Não se esqueça de compartilhar esse podcast com outras pessoas que você acha que irão gostar e não deixe de visitar nossas redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar o capítulo 11, que é o último capítulo do livro, que vai descrever todas as magias que todos os personagens podem conjurar, de A a Z. Claro que eu não vou fazer um episódio só com todas as magias, porque esse capítulo 11 consome quase 1/3 do livro do jogador. Maravilha? Muito obrigado então por ter ficado comigo até o fim desse cast. Um abraço e até o próximo episódio.